Primeiramente, boa noite, né? Boa noite para todo mundo. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente de novo. Mais um dia. Boa noite, todo mundo. A gente está começando mais um dia do Papo Web. E ontem, para quem perdeu, estreando no evento, a gente recebeu a Estela Bastos e o Iago Freitas. Eles falaram um pouquinho sobre comunicação criativa e foi incrível. Quem perdeu, depois a gente vai tentar colocar o link ou alguma coisa no YouTube, no Instagram do Papo Web. E hoje não vai ser diferente. E vou falar uma coisa para vocês. Desde que o convidado de hoje aceitou estar com a gente nesse evento, a nossa coordenadora Cidinha não ficou um dia sequer sem ficar ansiosa. É verdade. Eu estou aqui de prova. Já expomos aqui os fatos. Enfim, o nosso convidado ele tem mais de 20 anos de experiência em atendimento em algumas pontas como McDonald's, Natura, Red Bull e afins. Já foi indicado ao Caboré. E estamos hoje com o Eduardo Simon, CEO da DPCT. Fica à vontade, muito obrigada novamente por ter aceitado o convite, Edu. Vai ser muito bacana para a gente. E agora o papo é todo seu. Bacana. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Quando a pinta esse tipo de convite, normalmente eu aceito, por mais que a gente tenha uma rotina super puxada. Eu vou contar um pouco da minha vida aqui. Para mim é muito legal lembrar do tempo que eu estava na faculdade, na universidade, e eu sempre termino essas conversas com quem está estudando, sempre emocionado, porque eu me lembro quando eu estava sentado aí, sonhando um dia em estar aqui, e aí é fácil de lembrar o caminho todo que eu percorri, e se eu puder de alguma forma inspirar essa jornada de vocês e fazer vocês acreditarem que é possível, vale muito a pena. Então, vocês não têm muito que me agradecer, eu que tenho que agradecer a troca. E eu queria combinar uma regrinha para hoje à noite. Isso é um bate-papo, eu trouxe uma apresentação. A gente pode botar perguntas aqui nesse bate-papo aqui da sala. Eu vou só pedir para a Pamela, para alguém depois ler as perguntas para mim. Eu vou deixar um tempinho no final. E eu vou até onde eu aguentar, porque hoje foi um dia longo, mas eu gosto de responder perguntas no final. A hora que eu não estiver mais aguentando, a gente para com as perguntas. Mas o mais legal para mim é essa interação. Óbvio que para isso eu fiz um conteúdo no começo que eu acho que é bem provocativo para vocês pensarem um pouco sobre o mundo que vocês estão entrando, né? E antes de projetar aqui, eu queria contar para vocês uma coisa, começar com uma primeira provocação. Quando eu entrei na faculdade de propaganda, eu fiz a SPM e fiz uma segunda universidade depois de administração de empresa. Eu percebi que logo no começo da universidade, que o que eu estava estudando numa das melhores universidades do país já estava desatualizado desde o primeiro ano. E não era culpa da universidade, é que naquela época a gente já estava começando a viver um processo de transformação do mundo tão rápido que era difícil a universidade acompanhar tudo que estava acontecendo à nossa volta. E quando a gente transfere para a universidade a responsabilidade de acompanhar o mundo, a gente está, na verdade, se eximindo da nossa responsabilidade, que é usar a universidade para a gente conhecer pessoas, para a gente trocar com os professores, mas quem tem que acompanhar o mundo somos nós. Então, esse tipo de troca aqui, esse tipo de conversa, e a chance de vocês trocarem com os professores de vocês e levarem para eles coisas que vocês estão vendo é a mais importante desses 4 anos que vocês passam na universidade. Não dá para vocês esperarem que a universidade seja capaz de acompanhar o ritmo do mundo de transformação, porque nem a DPZ consegue acompanhar, nem os meus clientes conseguem acompanhar, que só a universidade que tem que ter um programa que foi escrito no mundo que, quando vocês entram na faculdade, ele está imediatamente mudando. Então, tem disciplinas que já não fazem mais sentido, tem coisas que estão acontecendo que não fazem mais sentido. Eu costumo dizer para o meu time aqui na DPZ-IT que a DPZ-IT são eles, né? Não é um nome escrito numa porta e nem as cadeiras, os móveis, os computadores, são as pessoas que estão aqui. E eu acho que isso vale para vocês também, né? A universidade são vocês, né? Quem faz a diferença de uma universidade não é o nome que está escrito na porta, não é o diploma que vocês vão pendurar na parede, é a energia que vocês vão colocar nos 4, 5 anos que vocês ficarem aí, as trocas, né, os trabalhos que vocês fizerem, a curiosidade de vocês.
foi para mim muito rico as 2 universidades que eu fiz, porque eu aproveitei cada minuto, seja estudando na sala de aula, seja fazendo amizades que eu carrego até hoje, seja bebendo no bar e fazendo disso um momento em que eu fiz amigos de verdade, mas o mais importante de tudo foi um momento em que eu pude desenhar o que eu queria para minha carreira, né? Quando eu estava na universidade, eu decidi que eu ia ser dono de agência de propaganda. E hoje eu sou sócio de uma agência de propaganda. Eu abri minha primeira agência de propaganda na universidade. E neste momento, desde o meu primeiro ano, eu fui um pouco guiando o que eu queria ser. E esse é o momento que vocês têm que começar a prestar atenção no que vocês querem ser. Não tem certo e errado, vocês podem mudar de opinião. Eu mudei várias vezes de opinião ao longo da minha carreira, né? Eu acho que quem não muda de opinião tem uma chance grande de estar errado. Mas é importante vocês estarem atentos desde já à vocação, o que vocês querem, o que vocês se sentem mais à vontade, e aproveitar esse momento mágico de vocês, porque dá muita saudade de estar aí no lugar de vocês, aprendendo, ocupando tempo para estudar, né? E a gente às vezes não se dá conta que no futuro vocês vão fazer o mercado. Se hoje eu estou sentado numa das 2 maiores agências do país, à frente de uma das 2 maiores agências do país, trabalhando para marcas tão legais quanto McDonald's, Natura, Itaú, Vivo, TikTok, marcas que a gente adora trabalhar, amanhã são vocês que vão estar trabalhando ou em publicidade ou administração de empresa, não sei os cursos que vocês fazem aí, mas vocês que vão estar liderando o mercado de vocês. Às vezes a gente está fora de São Paulo, Rio, e acha que não vai dar para a gente, que a gente não parece um sonho impossível. Não é. A gente tem que ter ambição grande, setar essa ambição e correr atrás que as coisas acontecem. Então, eu fiz uma apresentação bastante provocativa para vocês, para ajudar vocês a repensarem a forma como vocês veem o mercado de propaganda. Eu não perguntei no começo, o curso da maioria daqui é de comunicação, é isso? Ótimo, então eu fiz certinho a minha apresentação. Eu queria que vocês pensassem sobre o futuro do mercado de propaganda, e a minha apresentação é sobre isso. Eu vou dividir com vocês agora. Deixa eu permitir, vamos lá. Será que vocês estão vendo a minha tela? Vamos lá, espera aí. Sim, chegou aqui. Ótimo. Alguém pode me dizer se ela entrou em tela cheia? Não, ainda não. Agora sim. Agora sim. Então tá bom. Vamos lá. Então eu estou sendo bastante... Eu não vejo mais vocês, tá? Então se acontecer alguma coisa, por favor, falem comigo, senão eu vou ficar falando sozinho aqui, tá? Eu estou vendo só a minha tela cheia. Então, eu acho que eu quis fazer uma apresentação bem provocativa, falando sobre o futuro da propaganda, porque eu acho que todo mundo, hoje em dia, se pergunta se o que a gente faz tem futuro, né? Eu acho que todo mundo se pergunta, será que propaganda, do jeito que a gente faz, tem futuro? E vocês vão ver ao longo da apresentação que faz sentido essa pergunta, né? Porque todos nós estamos vivendo um mundo que talvez amanhã não tenha mais aquele intervalo comercial onde as pessoas param de assistir o que estão assistindo para assistir propaganda, né? E a gente está sendo educado a viver num mundo onde a gente acha ruim quando a gente está assistindo um vídeo no Facebook, no Instagram, e ele é interrompido por propaganda. E esse processo de educação, de formação do consumidor do futuro, ele é um processo que ele é irreversível. As pessoas estão aceitando cada vez menos ser interrompidas por comunicação. Então, nesse cenário que vai se acelerar, e eu vou explicar por que ele vai se acelerar, a pergunta que a gente tem que fazer é, tem futuro isso que a gente faz? E essa apresentação é sobre isso, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que entender é que não é propaganda que está passando por transformação, não é o mercado que vocês estão estudando. Transformação é o espírito do nosso tempo. Não tem nada, não tem negócio, não tem segmento no mundo que não esteja se transformando. Aliás, o mundo está se transformando numa velocidade muito grande. E eu acho que isso gera angústia em todos nós, porque muitas das coisas que a gente tinha certeza até pouco tempo atrás, hoje em dia a gente olha à nossa volta e a gente já não entende mais. E eu acho que isso gera em todos nós, será que eu escolhi a profissão certa? Será que eu estou trabalhando no mercado certo? Será que amanhã vai ter emprego para mim? Será que faz sentido eu estar estudando na universidade? Essas dúvidas todas, elas vão fazer parte
do que a gente chama do Zeitgeist, né? do espírito do nosso tempo, porque transformação traz dúvida para todos nós. E a gente vive num tempo em que essas transformações elas não acontecem em décadas, elas acontecem em meses, né? Elas acontecem de forma rápida e disruptiva. O que eu quero dizer com essa palavra difícil, disruptiva? Elas acontecem de forma a destruir o que a gente conhece como certeza hoje. Né? E eu queria gastar algum tempinho agora mostrando para vocês o quão dramático é esse processo de transformação disruptiva. Essa é uma apresentação que primeiro vai causar angústia para depois a gente sorrir um pouco, mas vamos nessa jornada que vocês vão entender a minha intenção. Tá? Primeiro, eu queria que vocês prestassem atenção no que eu estou chamando aqui de dados. Tá? Dados é tudo aquilo que eu consigo coletar a respeito do comportamento das pessoas. Tá? Então, quando vocês mexem no celular e pesquisam alguma coisa, eu estou coletando dados sobre vocês. Quando vocês fazem uma compra no supermercado, na farmácia, e eles perguntam o CPF de vocês, vocês acham que é porque vocês vão ganhar um desconto? Na verdade, aquilo é uma coleta de dados para eu saber sobre o comportamento de vocês. Quando vocês fazem uma consulta sobre o horário de funcionamento de um restaurante no Google, ele está coletando dados sobre vocês. Quando vocês fazem uma busca no Google sobre qualquer coisa, ele está coletando dados. Quando vocês entram no shopping, o teu celular emite um sinal e o shopping tem torres para saber quantas pessoas entraram e saíram do shopping. E isso é uma informação que é muito utilizada para N serviços das operadoras de telefonia, a gente compra a mídia olhando para isso. Então, tudo isso gera dado, tudo hoje em dia gera dado. Tá? E dado hoje é uma moeda corrente. É muito importante para as empresas saberem sobre os hábitos, sobre os comportamentos de consumo das pessoas. Então, tudo que a gente sabe sobre todo mundo do mundo, 90% de tudo que a gente sabe foi criado nos últimos 2 anos. Mas como isso? É porque nos últimos 2 anos a tecnologia evoluiu tanto que permitiu a gente saber muito mais sobre as pessoas. Então você veja a velocidade de transformação com que as coisas estão acontecendo. Né? E o 5G vai fazer com que essa velocidade se transforme ainda mais, porque tudo que a gente conhece vai ter um chip de 5G. E o 5G é uma realidade que já existe nos Estados Unidos e está entrando, já existe no Brasil em algumas cidades, mas vai ser uma realidade de 100% do Brasil nos próximos meses, tá? Então o carro vai ter um chip de 5G, a gente vai saber todos os carros para onde está indo, a gente vai aprender sobre tráfego, sobre quantos carros passaram na frente de um outdoor, quantas pessoas foram impactadas por aquele outdoor, a gente vai saber muito mais sobre o consumo, as roupas vão ter chip, tudo vai ter chip, a internet das coisas finalmente vai acontecer com 5G e tudo isso vai gerar dados e aí essa velocidade de captura de dados vai aumentar muito mais. Então, quando a gente olha para essa velocidade de transformação e a gente aplica ela para uma indústria específica, a gente percebe o quanto essa transformação ela é realmente drástica, né? Vamos pegar aqui a indústria de carros, que é uma indústria que eu trabalho, a gente faz as campanhas da Renault, e por isso que eu trouxe ela aqui para vocês verem. Esse gráfico é super interessante, olha, na parte de cima, a gente tem o gráfico de receita. Receita é tudo aquilo que é gerado pela venda de carros, tá? De venda de produtos da indústria de carro. E na parte de baixo é a rentabilidade dessa indústria. Por que eu trago esse gráfico aqui para vocês entenderem? Porque é importante vocês entenderem que mesmo trabalhando em comunicação, vocês precisam entender um pouquinho de negócios também, dos clientes que vocês vão trabalhar, das marcas para quem vocês vão trabalhar. Então, vamos entender esse gráfico na parte de cima, da parte de receita. Esse gráfico quer dizer que 40% de tudo que gera de dinheiro uma empresa automobilística vem de venda de carros usados e 35% vem de venda de carros novos, 35% vem de venda de carros usados. Então a gente está falando que 75% da receita de uma indústria de carro vem da venda de carros. Tá? Só que quando eu somo a lucratividade que vem desses 75%, ela representa só 8% da rentabilidade. Então, a indústria de carro hoje em dia, o que eu quero dizer com esse gráfico é que ela já não ganha mais dinheiro vendendo carro. Ela ganha dinheiro fazendo tudo aquilo que ela vende para vocês depois que o carro sai da concessionária.
vendendo serviços financeiros, vendendo serviços de pós-venda e especialmente vendendo serviços de mobilidade e conectividade. Então, hoje, quando você compra um carro zero, eles vendem para você serviços para o teu carro ter Wi-Fi dentro dele, para ter você estar conectado com... Tem uma série de serviços que são vendidos junto com o carro. Essa indústria está deixando de ser uma indústria de venda de carro para ser uma indústria de venda de serviços. E agora, mais recentemente, a gente está vendo essa indústria se transformar numa indústria de aluguel de carro. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de querer comprar carro e estão preferindo alugar carro. Alugar por ano, alugar por um ano inteiro, por 2 anos inteiros, ao invés de comprar um carro. Então, vocês devem ter visto, ou se não viram, vocês vão ver cada vez mais, a indústria inteira, Volkswagen, Renault, Fiat, anunciando aluguel de carro. Você assina uma assinatura de carro e, ao invés de comprar, você aluga por 1 ano, por 2 anos aquele carro e pode trocar de modelo, pode trocar de cor a hora que você quiser. É uma transformação dramática na forma de olhar. Por quê? Porque a rentabilidade dessa indústria estava indo embora toda, não fazia mais sentido vender carros. Tá? E a gente percebe que, no passado, vamos pegar 2001, esse gráfico da direita, as empresas mais rentáveis do mundo eram todas empresas de segmentos super sólidos, como a General Electric, que vende uma série de equipamentos de tecnologia, a Microsoft, a Exxon, que vende petróleo, o Walmart, que é a indústria de varejo, o Citibank, né, o grupo Citicorp, que é o Citibank, uma empresa de banco. E passado 15, 16 anos depois, em 2018, no gráfico da direita, a gente vê só empresas de tecnologia e dados. Olha como o mundo mudou completamente e isso não tem a ver só com comunicação. Essa mudança está à nossa volta. Caramba, Edu, mas eu achei que você ia vir aqui falar de comunicação e você está falando agora de empresas de dados, de tecnologia. É porque isso influencia em tudo que a gente faz. Porque todas essas empresas do meu gráfico da direita, elas se transformaram em empresas de comunicação. Hoje você compra mídia na Apple, você compra mídia no Google, obviamente, na Microsoft, na Amazon, no Facebook. Elas são empresas de tecnologia, são empresas de dados e são empresas de mídia. Então, está andando muito junto esse negócio de tecnologia, dados e mídia. Está andando cada vez mais junto. E se vocês querem estar no mercado do futuro e não no mercado que vocês entraram na faculdade 1 ano atrás, 2 anos atrás, vocês têm que olhar para o mercado não de comunicação só. Vocês têm que olhar para o mercado de comunicação, tecnologia e dados, porque é isso que a gente faz hoje em dia. E eu vou dar vários exemplos para vocês aqui sobre o que é esse mercado, como é que a gente trabalha nesse mercado. Então, vocês deveriam olhar para a carreira de vocês e pensar assim, olha, se eu quero chutar essa bola lá na frente, se eu quero trabalhar nesse mercado no futuro, eu tenho que começar a pensar em como é que eu aprendo a usar dados. Será que eu tenho que fazer um curso adicional se a faculdade não tem? Como é que eu tenho que buscar esse conhecimento? E como é que eu começo a olhar para a tecnologia não como um bicho-papão, mas algo que me ajuda a comunicar melhor? Então, muitos dos projetos que a gente faz para os clientes, eles têm junto tecnologia, uso de dados e criatividade. E vocês vão ver aqui, eu vou explicar para vocês alguns desses projetos que parecem projetos só de criatividade, mas são projetos de tecnologia, dados e criatividade juntos. E eu posso provar para vocês que essa transformação ela está por toda a nossa volta. Né? Essas empresas aqui são empresas que há 20 anos atrás, há 10 anos atrás não existiam, e elas transformaram o segmento, quando não destruíram o segmento. Então, o Uber é um mercado que transformou um segmento super tradicional, que é o segmento de táxi, e é uma empresa que, no fundo, ela é uma empresa de serviço e de dados. Tá? Ela coleta dados sobre as pessoas, ela aprende sobre o comportamento das pessoas e, com isso, ela consegue transacionar melhor uma corrida. Né? O taxista não sabia transacionar bem, a corrida sempre custava mais ou menos o mesmo preço. A Uber, usando dados, ela sabe qual é o momento melhor de cobrar mais, o melhor momento de cobrar menos, qual é o taxista, o motorista que corre melhor, né? Que tem um índice melhor, qual é o cliente que tem. Então, ela usa esses dados para fazer uma operação melhor e oferecer uma experiência melhor para o consumidor. Airbnb, que está transformando o negócio de turismo, acabando com a rentabilidade de hotéis e permitindo que todos nós que temos um apartamento que queremos alugar, possamos fazer parte do mercado de turismo. XP transformando o negócio de bancos, Itaú é meu cliente, o negócio está sendo transformado pelos bancos digitais. O Netflix transformando o negócio de distribuição de conteúdo, né? E fazendo com que a Globo vire um player com o Globoplay, a Amazon vire um player com o Amazon Prime. E esse é um negócio que está em ebulição. Não sei se vocês têm acompanhado a quantidade de empresas, uma comprando a outra. Toda semana tem uma mega fusão, porque todo mundo quer competir com a Netflix. Então, esse negócio, a Netflix transformou o segmento, né?
E a primeira empresa que ela quebrou foi a Blockbuster, que era uma empresa de aluguel de fita, né? E a Netflix veio e acabou com aquela lógica de você ir até uma locadora. Lembra, acho que vocês são jovens, mas vocês devem ter pego, acho que sim. Todo bairro tinha uma locadora de bairro. Cadê as locadoras de bairro? Elas foram transformadas, né? Elas acabaram. Esse é um negócio que acabou. Então, veja como essa transformação impacta a nossa vida. E a Amazon, que é o maior varejista do mundo hoje, você vai nos Estados Unidos, não tem mais aquelas grandes empresas de varejo, né? Aquelas grandes multimarcas de varejo. Você vai nos shoppings, tem espaços vazios enormes, que antigamente eram aquelas multimarcas de varejo, aquelas grandes empresas, né? Como a C&A, essas grandes marcas grandes de varejo lá fora sumiram todas, porque a Amazon destruiu com tudo. A experiência de compra digital é muito melhor do que você pegar o carro e ir até uma loja enorme de departamentos, grande, que você tem que ficar andando para encontrar tudo, uma pilha de calçadinhos para você encontrar o teu tamanho. Pô, você compra tudo, assim, eles entregam, se não serviu, troca, é muito fácil, a experiência é muito fácil. E a experiência Amazon acaba interferindo, né? Você quer a mesma experiência Amazon quando você compra um sanduíche no McDonald's e quer que entregue em casa, porque você já experimentou esse delivery em casa, você compara as coisas. Então, essas coisas todas estão interligadas. Todas essas empresas são empresas que usaram tecnologia, dado e criatividade para impactar a experiência do consumidor. O mundo de vocês, o meu mundo, é um mundo que no futuro é a combinação de dado, tecnologia e criatividade. E aí a gente começa a ir em direção àquilo que eu vim aqui falar hoje. Ok, tecnologia está transformando o mundo, o uso de dados está transformando o mundo, mas e o nosso mundo? Ele tem futuro? Se a gente está falando que as pessoas estão assistindo cada vez mais comunicação on demand e não estão aceitando mais aquele intervalo comercial onde a gente fazia festa, criando comunicação, passando filmes lindos, se não vai ter esse intervalo comercial no futuro, tem futuro propaganda? E eu colecionei aqui para essa conversa com vocês algumas manchetes de jornais no Brasil e lá fora falando sobre o mercado de propaganda. Tá? Elas são dramáticas e elas são importantes porque se eu tivesse lido essas manchetes há 25 anos atrás, quando eu decidi fazer propaganda, talvez eu tivesse escolhido, se eu tivesse a capacidade de vir para o futuro e ler essas notícias todas, talvez eu tivesse escolhido outra profissão. Errado. Porque eu sou muito feliz e fui muito longe e ainda vou muito mais longe na minha carreira. Mas é assustador quando a gente lê uma manchete que diz, olha, as agências têm queda de receita e lucratividade, seria criatividade um novo commodity? Os grandes investidores enxergam os problemas estruturais nas agências. As competições com as empresas de consultoria aumentam o risco, né, o risco de futuro das agências de propaganda. Então, quando a gente olha para a indústria, é uma indústria de comunicação que tem pressão sem precedentes. Né? Assim, é muito complicado o futuro da indústria na visão de quem está olhando de fora. Tá? Mas, de forma paradoxal, mais do que nunca, se a gente pensar bem, tudo comunica hoje. Em todo lugar, em todo tempo, em todos os aparelhos. Né? A gente, hoje em dia, se eu ficar aqui uma hora conversando com vocês, é provado cientificamente que a gente vai mexer no celular a cada 5 minutos. Então, vocês fazem a conta quantas vezes vocês vão mexer no celular. Né? Vocês vão mexer 20, 25 vezes no celular numa conversa de 1h30 com vocês. E cada vez que vocês mexerem no celular, vocês vão ser impactados por alguma comunicação, seja um WhatsApp, que é uma comunicação, ou mesmo um SMS de uma marca que mandou, vocês entram numa rede social, comunica. Então, tudo está comunicando o tempo todo. Você anda na rua, tem um ponto de ônibus que tem comunicação, você entra dentro de um trem, em São Paulo tem comunicação, de um ônibus tem comunicação, você está dentro de um avião, tem comunicação, tem TVzinha, tudo comunica o tempo todo, em todos os aparelhos, em todos os lugares, tá? Agora, por causa disso, nunca foi tão complexo, técnico e necessário o que a gente faz. Então, se a indústria está sob pressão, é porque ela não está sabendo lidar com essa complexidade, porque nunca o que vocês vão fazer e o que eu faço hoje em dia foi tão complexo, técnico e necessário. E esse paradoxo é fascinante para quem está no mercado e quem sabe olhar para isso como oportunidade. Né? Porque olha só o que está acontecendo. Tá? Em 2007, a Apple lançou o iPhone 1. E quando ela lançou o iPhone 1, ela revolucionou a forma como a gente usa esse aparelhinho aqui. Porque antigamente a gente usava isso para falar o telefone, quando tinha aqueles aparelhinhos, eu me esqueci o nome dele BlackBerry. A gente recebia uma mensagem de e-mail que era difícil de ler, então não funcionava. Então a gente ficava em média 20 minutos por dia usando o celular.
Né? 10 anos depois, quando o iPhone 10 foi lançado, as pessoas já ficavam em média 5 horas por dia. Mas isso foi em 2017. A gente está em 2021 e já são de 8 a 9 horas de consumo por dia de smartphone. Porque a gente faz tudo por aqui. Eu, às vezes, quando entro no meu laptop e vou ver, a última vez que eu acessei a minha máquina, tem, às vezes, 12, 13 dias que eu não acesso. Eu faço tudo aqui pelo meu iPhone, né? Faço pelo celular, e as pessoas cada vez mais pagam conta, navegam na internet, falam com os amigos, acessam aplicativos diversos, compram, vendem. Tudo a gente faz por aqui. E a gente está sendo compactado o tempo todo, e estão coletando dados sobre a gente, e a gente está recebendo comunicação o tempo todo, né? E quando a gente fala que a gente está recebendo comunicação, significa que muitas marcas estão se comunicando o tempo todo. E como eu falei 2 telas para trás, é muito complexo esse mundo onde todas as marcas estão se comunicando com a gente o tempo todo. Por que é complexo? Porque essa comunicação o tempo todo gera ruído. Isso aqui é uma foto lá na Times Square, em Nova York, onde todas as marcas investem muito dinheiro para estar lá e colocam letreiros cada vez maiores, mas você chega lá, você não consegue ver nada. Eu nunca saio de lá com uma lembrança de ter visto uma marca legal, porque tudo brilha, tudo é lindo, mas ao mesmo tempo nada comunica. E um maior que o outro, e sempre tem um que quer fazer um maior que o outro, mais bonito, e a verdade é que nada fica na tua cabeça, porque são muitas marcas comunicando ao mesmo tempo. E eu acho que é isso que a gente vive no mundo da comunicação hoje. A gente é bombardeado o tempo todo de comunicação e nada, quase nada é memorável, né? Quase nada, porque eu vou mostrar coisas que vocês vão se lembrar que a gente fez aqui na agência nos últimos tempos, usando técnicas que é sobre o que eu quero falar hoje, sobre o futuro da comunicação. Para quebrar esse ruído, a gente precisa fazer algo que seja realmente muito especial, né? E esse ruído gera falta de atenção. Essa é uma foto da maratona de Boston, eu sou maratonista. E quando eu fui correr a maratona de Boston, eu vi essa foto, eu vi essa situação e me chamou muita atenção, porque as pessoas vão lá para assistir a corrida e ficam assistindo a corrida pelo celular, tirando foto, né? E eu acho que esse é o mundo que a gente vive, né? As pessoas vivem o mundo através de uma tela de celular. E isso gera falta de atenção. Eu acho que tem só uma velhinha aqui que não está olhando para o celular, o resto está inteirinho dividindo a atenção das coisas que está acontecendo à volta pelo celular. E essa falta de atenção, ela gera angústia de decisão, né? Esse senhor aqui, o Barry, ele é um estudioso do comportamento humano, e alguns anos atrás ele escreveu um livro chamado O Paradoxo da Escolha, que eu recomendo que vocês que são universitários leiam esse livro. Ele é de 2004. E ele fala uma coisa super interessante. Ele fala que quando a gente tem muitas escolhas, a gente sofre para decidir. E o processo de escolha se aplica também ao processo de decisão de marca. Quando a gente tem que decidir sobre comprar alguma coisa e a gente tem muitas marcas, a gente sofre. Eu acho muito mais fácil eu decidir sobre uma marca quando eu lembro de uma só. Mas quando eu lembro de várias, eu me perco um pouco. E esse é o desafio de comunicação. É por isso que é tão fascinante aquilo que a gente faz hoje em dia. É por isso que, para mim, é tão técnico e tão necessário o que a gente faz hoje em dia. E é tão verdade isso, que ele escreveu isso em 2004, mas vamos trazer isso para o nosso mundo de hoje. Quem de nós, sexta-feira à noite, sábado à noite, parou na frente do Netflix e ficou 20, 30 minutos para escolher um filme, sofrendo, porque apesar de ter centenas, dezenas de filmes para a gente escolher, a gente não consegue decidir. Porque a gente vê um, vê outro, eu já vi esse, putz, será que isso é bom? E vai, e aí conversa com alguém para perguntar se tem um filme para indicar. Esse é o paradoxo da escolha. Muitas escolhas trazem sofrimento. E aí, como eu falei lá atrás, num mundo de 5G, onde a gente vai conseguir consumir conteúdo de forma ainda mais rápida, para vocês entenderem, o 5G, além de possibilitar a internet das coisas, porque a conexão ela é mais fluida, ela é mais rápida, a velocidade é 100 vezes maior. Então, você imagina que a gente vai assistir uma série inteira no celular, dentro de um ônibus indo para a faculdade, sem ficar esperando que carregue. Vai ser tudo muito mais rápido. O on-demand, ele vai explodir. Esquece, não vai fazer mais sentido a gente parar para assistir TV. A gente vai assistir tudo on-demand. E no on-demand, a audiência ela é empoderada e o conteúdo é rei. Por que ele é rei? Porque a gente vai consumir aquilo que a gente quer a hora que quer. E neste mundo faz ainda menos sentido a gente fazer comunicação que interrompe as pessoas, né? Então, se faz menos sentido ainda eu interromper o conteúdo que as pessoas estão consumindo, porque o conteúdo manda e a audiência está empoderada, é ela que decide o que ela quer assistir, e quando ela decide que quer assistir alguma coisa, ela não quer ser interrompida por propaganda,
para mim, o futuro da propaganda, e eu vou tentar provar para vocês hoje, não é propaganda. O futuro da propaganda é entretenimento. Quando a gente é capaz, desde já, e cada vez mais vai ser verdade isso por esse cenário que eu estou traçando para vocês, entreter as pessoas com aquilo que a gente captura não a atenção das pessoas, a gente captura o coração das pessoas. E é capaz de a gente reproduzir essa situação que a gente está vendo aqui nessa imagem que eu coloquei. Aquele olhar encantado dessa criança para o elefante, que é capaz de ficar 10, 15 minutos ali olhando para aquele elefante, é o que a gente faz quando a gente faz comunicação que entretém. As pessoas se encantam pelo que a gente faz, e elas fazem parte da estratégia, né? Quando eu acerto uma boa campanha para o McDonald's, para a Natura, para o Itaú, as pessoas partilham, mandam para os seus amigos, elas comentam nas redes sociais, mandam nos grupos de WhatsApp de graça, porque aquilo mexeu com elas, aquilo encantou, aquilo entreteve. Então, é importante a gente aceitar que a nossa missão vai ser mais difícil no futuro, porque a gente não vai fazer mais propaganda, a gente vai fazer entretenimento. A gente vai ser obrigado a construir comunicação que não signifique, que não simplesmente seja transacional. O que eu quero dizer com isso? Ela não pode ser uma comunicação que fale somente de preço, de tamanho, de promoção. Isso não faz sentido num mundo onde a audiência está empoderada e ela não quer ser interrompida. A gente vai precisar encantar. A gente vai precisar emocionar, a gente vai precisar cada vez mais falar de propósito na comunicação. E aí eu tenho 6 regrinhas que eu aplico no meu negócio, na agência que eu sou sócio, que eu sou presidente, e são regras que funcionam para mim hoje. Edu, essas regras são escritas em pedra e vão continuar escritas em pedra daqui 1 ano, daqui 6 anos, daqui 10 anos? Não sei, provavelmente não. Mas eu acho que elas estão muito bem acertadas e estão muito à frente do que se faz hoje na maioria dos casos em comunicação. Tanto é que vocês vão ver os exemplos, vocês vão lembrar de alguns deles e vocês vão entender claramente o quanto isso é comunicação que engaja as pessoas, que emociona, porque realmente faz as pessoas pararem para prestar atenção, quererem participar da campanha, comentar, criticar quando tem que criticar, enviar para os amigos no WhatsApp, enfim, fazer parte da estratégia, né? Então vamos lá. E depois eu tenho para cada uma dessas regras, eu tenho um exemplo, e depois a gente vai parar um pouquinho e conversar sobre como é que eu olho o mercado e eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Então, de novo, eu não estou aqui querendo ser um mestre que tem todas as regras, não é isso. É como eu faço. E aí eu tenho que dizer para vocês, eu acho que a gente tem acertado bastante nos últimos 3 anos e essas são as regras que a gente aplica. Então eu humildemente estou dividindo com vocês como a DPZ&T faz, tá? Vamos lá. Primeira regrinha que a gente aplica nos nossos negócios aqui. A gente não gosta de criar ruído, tá? A gente gosta de criar significado. O que eu quero dizer com isso? Tá? A gente gosta de conversar com as pessoas, criar comunicação que conecte as pessoas com assuntos relevantes. Tá? Relacionamentos transacionais tendem a se esgotar rapidamente. Imagina o seguinte, eu sempre falo o seguinte, relacionamento de pessoas com marcas é igual relacionamento de pessoas com pessoas. Tá? E se você chegar numa festa, um cara grudar em você na festa e começar a conversar de um assunto chato, sem conteúdo, raso, falando de, sei lá, de coisas superficiais, de relógio, de marca, você vai achar ele chato, vai despistar e vai sair fora da conversa. Se esse cara chegar em você e começar a falar de algo inspirador, de arte, de um filme que ele assistiu, de música, de uma coisa bacana, você vai se conectar na conversa e provavelmente essa conversa vai durar muito mais. A mesma coisa funciona para a comunicação. Se a marca trouxer uma conversa que seja encantadora para o consumidor, ele vai se engajar na conversa. Se a marca ficar falando de preço, produto, tamanho só, o consumidor vai abandonar aquela conversa. Ele vai ouvir um segundo e vai esquecer no segundo seguinte. Vai acontecer aquilo que acontece lá na Times Square, em Nova York. Aquele monte de comunicação que a gente não lembra de nada. Então, para mim, isso é uma regra fundamental. Eu coloquei ela como a primeira, porque se a gente não prestar atenção nisso, a gente não faz mais nada. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma comunicação do Banco Itaú. Eu espero que funcione com som para todo mundo. Eu vou passar um pedacinho, vou parar só para ter certeza que vocês estão ouvindo, aí eu volto do começo, tá? Mas veja só, imagina que o banco ele pode comunicar, sei lá,
Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo, que bom. Vamos imaginar o seguinte, que o banco pode fazer uma comunicação sobre taxas, sobre cartão de crédito, sobre abertura de conta. E isso vai entrar por um ouvido da gente e sair pelo outro. Porque é uma comunicação que se espera de um banco. Ou o banco pode vir e falar para a gente sobre leitura para criança e como leitura para criança pode transformar o mundo. E isso é que o Itaú faz uma vez por ano com essa campanha que a gente faz para ele. E essa campanha conta a história fictícia de uma menina que os pais liam para ela livros de astronauta, e por causa disso ela virou a primeira astronauta brasileira. E essa é uma história que a gente, obviamente, é uma história fictícia, de uma menina que se apaixonou pelos livros, pelas histórias que os pais contavam para ela. Então, essa é a campanha do Leia para uma Criança, que é uma iniciativa do Banco Itaú que distribui livros para crianças no Brasil inteiro. Todo ano distribui quase 6 milhões de livros, e a gente faz essa campanha anualmente. Esse é um filme de 2 anos atrás. Vamos lá. Didn't know what time it was, the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some rock and roll that I saw he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like slow voice on a wave of face. There were no DJ, there was hazy cosmic jive. There's a star girl waiting in the sky. She's like the earth, what she gives her eyes. There's a star girl waiting in the sky. Então, assim, a primeira dica é essa, assim, a gente criar né, significado e não ruído. Eu acho que essa é uma dica importante para vocês não fazer. Ah, mas eu preciso fazer campanhas enormes para falar sobre significado? Não. Tá? Eu acho que em tudo na vida, como eu dei o exemplo das conversas numa festa entre amigos, o mesmo serve para qualquer coisa que vocês forem fazer em comunicação. Vocês vão fazer uma campanha de social, fazer um post, sempre tenham isso em mente, né? Mas você nunca vai comunicar taxa no banco, nunca vai comunicar sobre cartão de crédito? Não, também comunica. Mas mesmo nesses momentos, se a gente tiver em mente que as pessoas vão se conectar melhor com assuntos que são relevantes, eu acho que vocês vão ser mais assertivos, tá? Vamos lá. Segunda dica. Não se limite a querer comunicar alguma coisa, tá? Foca em entreter. Como eu falei, a gente não está competindo apenas com propaganda, tá? A gente precisa ir além de informar as pessoas, tá? Por que eu estou falando isso para vocês e trago aqui um exemplo? Vai ser difícil vocês entenderem sem som, eu vou tentar deixar, mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui da Renault para vocês, tá? A Renault lançou um carro há 1 ano e meio atrás. Era um lançamento sem grandes novidades. E a gente podia comunicar o lançamento desse carro, os atributos do carro, o preço, a altura do chão, né, todos os features do carro, né, o que ele trazia de novidade. Ou a gente podia fazer desse um grande momento de comunicação para a Renault,
entretendo as pessoas de forma memorável, tá? Então, a gente foi atrás de uma história incrível, a gente estudou essa geração que era o foco desse carro, eram homens e mulheres da faixa dos 30 aos 45 anos, e a gente descobriu que tinha um fenômeno cultural nessa geração. Foi uma geração no Brasil que cresceu assistindo Caverna do Dragão, que era um desenho que passou durante décadas no Brasil, uma série de desenhos que nunca teve o seu capítulo final, porque nunca foi produzido esse capítulo final. Só deu certo no Brasil esses desenhos e por isso ele nunca foi feito a segunda temporada, então não tinha um final a série. E essa série, muitos de vocês conhecem, talvez alguns não, contava a história de um grupo de meninos, era um desenho animado, de um grupo de meninos que, uma vez passeando num parque de diversão, eles entravam num outro mundo encantado e ficavam presos nesse mundo e não conseguiam sair de lá. Um mundo que tinha dragões e todos eles passavam a ter poderes mágicos nesse mundo. E era um fenômeno cultural, porque foram décadas realmente passando no horário nobre da Globo, de manhã, no horário infantil nobre da Globo, 27 capítulos, de forma repetida, e nunca tinha o 28º, que era o último capítulo, que as pessoas ficavam especulando na internet quando é que ia ter o 28º, por que não tinha um filme do Caverna do Dragão, como será que eles saíram daquele mundo encantado, quem será que era o senhor do Mestre dos Magos, enfim, tinha toda uma cultura pop em torno dessa história, e a gente, uma vez descoberto isso, eu peguei o avião, fui até Los Angeles, comprei os direitos dessa saga, e a gente produziu esse 28º capítulo, o capítulo final dessa saga, e fez toda uma campanha com um mega filme e uma campanha digital super divertida, que o Casey conta isso. Eu acho que vocês vão conseguir entender, porque quase todo ele está narrado de forma escrita aqui. Foi uma super produção. Adianto para vocês o final do Casey. Foi o segundo carro mais vendido do Brasil. A Renault bateu todos os recordes de venda. E essa campanha é memorável, ganhou todos os prêmios que vocês puderem imaginar. E a gente teve essa ambição. A gente não queria comunicar o lançamento de um carro, a gente queria entreter as pessoas. E a Renault teve um resultado histórico para a marca, e o Casey vai contar essa história para vocês. Caverna do Dragão só vai ter um fim mesmo, né? Nos nossos corações, no nosso imaginário de criança. O que a gente pode fazer para ter uma adaptação de A Caverna do Dragão? Não é possível. Não, isso aqui é sonho. Do Morning Show falando do desenho Caverna do Dragão. Imagens vazadas na internet. Verso de Caverna do Dragão. Desenho de Caverna do Dragão. Do Morning Show. A Renault deu um passo à frente e falou: somos nós os responsáveis. Que é Game of Thrones na fila do pão comparado a isso?
God! That was freaking amazing. Por favor, Renault, você precisa entrar em contato com a Netflix. Nunca escaparão. Olá, amigo. Episódio de hoje. Se depender de uma questão de propaganda pra gente trocar de carro, de verdade, o Renault conquistou a gente. É top das galáxias, irmão. Então, assim, é claro, é um case onde claramente a gente combina uso de tecnologia, dados para entender as pessoas, muito digital. Espero que o áudio não tenha prejudicado muito. Foi um case, eu não sei quantos de vocês lembram disso, isso aconteceu 1 ano e meio atrás, 2 anos no máximo atrás. Foi um fenômeno cultural na época, ganhou todos os prêmios que vocês puderem imaginar. E, de novo, tem muito a ver com a ambição que a gente coloca no projeto, né? Seguindo em frente, não siga manada, seja alfa, né? Aqui o que a gente quer dizer com isso, né? Pensa diferente de todo mundo, né? Como marca, né? As recompensas maiores vão estar disponíveis só para aquelas marcas que assumirem o risco, né? Contrariar a lógica da segurança invisível, a lógica da manada. Se todas as marcas estão indo numa direção, se você também for naquela direção, provavelmente a recompensa vai ser menor. Então, num ambiente com muito ruído, onde todo mundo vai naquela direção, quase nada se ouve. Você vai ser só mais uma marca falando a mesma coisa. De novo, vou dar um bom exemplo aqui. Essa campanha de Dia dos Pais da Natura. Como que são campanhas de Dia dos Pais normalmente? De datas, né? São todas as marcas fazendo uma homenagem aos pais, falando mais ou menos a mesma coisa, lançando um produto no final para comemorar aquela data. O que a gente fez o ano passado no meio da pandemia? A gente fez uma campanha e a gente convidou 14 influenciadores diferentes para falar da sua experiência de ser pai nesse momento da pandemia, né? Porque o conceito da campanha era sobre pais que estão mais presentes, né? Aí brincando com a palavra presente, neste momento que estão todos presos em casa, então os pais estão mais presentes do que nunca. E entre esses 14 influenciadores, a gente convidou o Tammy Gretsch, que é um pai transexual e é um super pai. E a gente fez toda a gente se preparou para a enorme polêmica que isso ia causar, porque a gente sabia que isso ia polarizar, tinha muita gente que ia aceitar ter um trans entre os pais da campanha e muita gente que ia polemizar. Então a gente se preparou, fez toda uma estrutura para capturar todo tipo de reclamação, de comentário positivo, negativo, para responder tudo isso. A gente montou o que a gente chama de um war room, de uma sala de guerra, e fez um mapa de mensagem para que tipo de resposta a gente daria para cada mensagem, o que aconteceria com a campanha, que peça a gente soltaria quando acontecesse cada um dos tipos. Fez todo um planejamento, mas a vida sempre acontece desse jeito. Por melhor que fosse o planejamento, a gente não imaginava que um pastor muito famoso ia propor um boicote à Natura. E quando ele propôs esse boicote, a campanha ganhou uma dimensão 10, 20, 30, 100 vezes maior do que a gente imaginava. Então, acho que o case vai contar para vocês o quanto a recompensa é grande quando a gente pensa como alfa, né, como líder, não como a manada. E esse case conta bem essa história. Espero que vocês consigam entender com o som falhando. Esse pastor falou que eu fazer campanha de graça para a Natura era um tiro no pé. Então eu estou convidando a todos os pais do Brasil. Vamos vencer com amor? Em 2020, a relação de pais e filhos mudou. Por isso, no Dia dos Pais, a Natura escolheu um olhar diferente sobre a paternidade, a presença. Oi, pessoal! No digital, histórias mostraram como a presença de pai também é diversa. Foram 12 influenciadores, entre eles, Tammy Miranda. Vou fazer parte da campanha da Natura de Dia dos Pais e eu tô muito feliz. A resposta foi imediata. Um famoso pastor conservador convocou um boicote à marca.
O Brasil saiu em defesa do Tami e de Natura. Eu sou o pai de vocês, cidadãos de bem. Tami, feliz Dia dos Pais. Parabéns por essa campanha. Obrigada. Tami, você é uma referência para mim. Num país em que muitas e muitas crianças sonhariam em ter um pai como o Tami. E eu queria parabenizar a marca por não se intimidar com os ataques que vem sofrendo nas redes sociais. A marca reafirmou suas escolhas. Pai é quem é presente. E no país em que mais de 5 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão, a discussão foi sobre presença paterna. Porque ele é um pai de verdade. Porque ele é um pai presente. Sobre como o amor pode vencer o ódio. Felipe Neto voluntariou-se como porta-voz da marca. Natura doou que seria seu cachê para Casa 1, uma instituição de acolhimento LGBTQ+. Eles nem precisavam fazer isso. Eu já ia fazer esse vídeo aqui de graça. A Natura foi lá e fez questão de fazer essa doação pro Casa 1. Provamos que diversidade tem valor, em todos os sentidos. E mostramos que uma marca corajosa e coerente deixa o mundo mais bonito. Acho que agora vocês ouviram, né? Sim, deu para escutar, perfeito. Faz diferença com som, né? Vamos lá. Quarta dica, para a gente ser rápido, confiar nos dados e na intuição. Então, eu acho que a gente vive num mundo onde não dá para a gente, muitas vezes, pensar muito antes de aproveitar uma oportunidade. E, às vezes, vale muito mais rápido a gente olhar os dados e confiar na intuição, porque a gente quer participar das melhores conversas que estão acontecendo em social e, às vezes, especialmente para as marcas que vocês vão trabalhar no futuro, social vai ganhar uma importância cada vez maior, né? Então, saber enxergar as pequenas oportunidades é vital. E, às vezes, não dá para a gente planejar demais, a gente tem que confiar na boa relação que a gente tem com as marcas e, em especial, no uso dos dados. Quando a gente confia em dado, quando a gente usa dado para tomar decisão, a gente enxerga as conversas certas nas redes sociais, a gente usa o tempo todo essas ferramentas de leitura de social para acompanhar os movimentos, fica mais fácil da gente tomar decisões rápidas. E aí acontecem coisas como essa que eu vou mostrar, simples, mágicas e que tem um efeito enorme com custo bem pequenininho. E é isso que eu falo. Eu sei que eu estou dando exemplo para vocês de marcas grandes, mas isso que eu vou mostrar agora podia ser de uma marca pequena, porque é simples de fazer, mas o efeito é fantástico, tá? McDonald's, você já viu? McDonald's, Sunday e Júnior. Tem algum gêniozinho no marketing de lá, provavelmente alguém muito novo, não sei, posso estar errado, mas imagina uma pessoa muito nova que teve o insight de Sunday Júnior, o departamento apostou nele e soltou e ganhou uma confiança, né? E, tipo assim, de aproveitar as oportunidades que a cultura pop tá dando e que dura, tipo assim, o dia é hoje. Tem que ter uma aprovação rápida da marca, uma confiança para que isso seja solto hoje, senão não vai valer mais. Essa brincadeira caiu muito bem, porque ela chegou de uma forma muito interessante e exatamente no timing que precisava ter chegado, tanto que nos comentários tinha muita gente falando que finalmente estava vendo aí uma reação do McDonald's ao Burger King. Então, quando o McDonald's pegou uma conversa que já estava bombando, pegando fogo na plataforma, que era a Sandy Júnior,
com um criativo que usava timing, contextos corretos, a gente tem a receita para o sucesso. Então, iniciativas como essa, a gente vê com ótimos olhos, e o case de Sunday Júnior foi um grande sucesso para a gente. Parabéns. Divertido, rápido, simples de fazer, ficou no ar poucas horas. Eu fiquei mais tempo discutindo com os advogados do Sandy Júnior depois que a gente fez isso do que a campanha ficou no ar, porque obviamente deu muito problema que a gente não pegou a autorização deles para fazer ação, mas rápido, intuitivo, esse tipo de coisa hoje em dia tem muito valor para as marcas. E de novo, a gente tá ligado nas conversas que estão acontecendo, é entretenimento, é simpático, eu acho que isso é muito importante, tá? Vamos lá, não ser autocentrado, praticar empatia, eu acho que isso é fundamental para as marcas hoje em dia, né? Empatia é a gente se colocar nos calçados do outro, né? A gente se colocar no papel do outro e na posição do outro. Então, as marcas que ficam falando muito delas e não entendem o problema do consumidor, elas estão perdendo muita relevância, né? Eu gosto muito dessa regrinha aqui, porque ela obriga as marcas e a gente, como profissional de comunicação, exercitar algo que é muito humano, né? Normalmente a gente gosta muito dos nossos amigos que são empáticos, né? Que estão preocupados com a gente, que ligam para saber como a gente está, que todo o tempo estão olhando para o que está acontecendo com a gente, e as marcas precisam ser assim também, né? Às vezes o mundo está se transformando e as marcas não prestam atenção do que está acontecendo com o consumidor. E essa é uma boa oportunidade, não importa o tamanho da marca que você for trabalhar, para você exercitar empatia e surpreender o consumidor e criar uma relação realmente única da marca com o consumidor, tá? Eu trouxe aqui um exemplo que eu gosto muito, que a gente fez no ano passado, do Itaú. O Itaú tem um negócio dele, está sendo muito transformado pelo mercado mercado de investimento pela XP, né? A XP é uma empresa que reinventou a forma de vender investimentos no mercado e está roubando muito clientes dos bancos tradicionais. E a gente descobriu uma coisa muito simpática, muito interessante, que é o jeito que a XP remunera os seus corretores de investimento, né, os seus especialistas em investimento, é um jeito que cria um conflito de interesse, porque ela paga mais para o investidor, para o corretor dela, vender aquilo que é de interesse dela, e não para vender aquilo que é interessante para o cliente dela. E o Itaú faz ao contrário, o Itaú paga mais de acordo com... Né, o Itaú paga para o gerente do banco conforme o cliente ganha mais no investimento. Então tem uma lógica totalmente inversa. E quando a gente descobriu isso, a gente fez uma campanha bastante provocativa. Tem que lembrar que essa campanha aconteceu no meio da pandemia, quando a Bolsa de Valores quebrou o ano passado, né? Teve um susto na Bolsa de Valores, ela caiu muito, então todo mundo que tinha tirado o dinheiro dos bancos tradicionais, em especial do Itaú, e colocado o dinheiro nas corretoras de valor, na XP da vida, tinha perdido muito dinheiro. E a gente veio com uma campanha super provocativa que fez um barulho enorme, engraçada, divertida, que se colocava no papel do consumidor e provocava ele a pensar: será que eu fui esperto? Será que eu fui o rei de Wall Street? Será que eu entrei na moda? Era uma série de filmes curtos provocando o consumidor a pensar: será que eu estou entrando na modinha e não percebi que tem um conflito de interesse nas corretoras de investimento e que o meu banco, o Itaú, que me conhece muito bem, me oferecia aquilo que era melhor para mim mesmo? Então, os filmes falam sobre isso. Eu vou mostrar 2 exemplos, mas eram quase 10 filmes, e um melhor que o outro, de texto engraçado, comunicação empática, pegando no ponto, assim, aquilo que é o problema desse mercado. Vamos lá. A moda aqui em 2019 é ter conta em corretora. Meu assessor também está na moda. Insiste o tempo todo: investe nisso, investe naquilo, não tem risco. É ele. Tô me sentindo o rei de Wall Street. Aqui em 2020 deu para ver que não tinha risco para ele, né? Que ganhava comissão por tipo de investimento. Ganhava, é? Ainda bem que você deixou o dinheiro no Personalité. São especialistas isentos. Aprendeu? Rei de Wall Street. Em 2020, invista com Itaú Personalité. Em 2021, você vai se agradecer por isso.
Vamos lá, um outro exemplo. Aqui em 2019, a moda é ter assessor de corretora de investimentos. E esse coletinho. Eles vivem me dizendo, investe nisso, investe naquilo, não tem risco. Mas aqui em 2020 a moda mudou. Sério? Ainda bem que o bonitão ficou no personalité, fugiu da moda e montou uma carteira bem diversificada. Os caras são do ramo, né? E o coletinho? O coletinho é tipo corretora. Saiu de moda. Em 2020, invista com os especialistas do Itaú Personalité. Em 2021, você vai se agradecer por isso. Essa campanha causou uma revolução no mercado, porque o Itaú era acionista da XP na época, agora não é mais. Eles estavam brigando pelo consumidor. Esse coletinho é um ícone em São Paulo, especialmente. Eu não sei se é um filme que dá para vocês entenderem aqui, porque na Faria Lima, que é onde estão todos os bancos de investimento, quando você vê um cara de coletinho, é porque ele é do mercado financeiro. Então, foi um jeito da gente provocar bastante o pessoal da XP, e foi uma revolução, assim. Isso causou, sabe, em todos os jornais, matéria no Jornal Nacional, dessa provocação do Itaú com o mercado das corretoras, e o resultado foi muito, muito agressivo, assim, para o banco. Vamos lá, a sexta dica. A gente tem um termo que a gente usa em propaganda que é earn media. Eu vou explicar para vocês o que é de uma forma bem acessível. Earn é tudo aquilo que a gente ganha, que a gente não paga. Então, quando uma ideia é poderosa, a gente conquista a atenção das pessoas e a gente não precisa pagar pela atenção das pessoas, né? Então, sei lá, a ideia do Caverna do Dragão, que vocês viram mesmo sem som, eu acho que vocês conseguiram entender. Ela é poderosa o suficiente para a gente entender, para as pessoas entenderem aquilo e elas comprarem a ideia antes de eu pagar pelaquela audiência, né? A ideia da XP, a ideia da Natura, são todas ideias que são tão poderosas que a gente não precisou comprar tanta mídia. A gente ganhou muita mídia. Eu acho que vocês viram no case da Natura, apareceu lá uma informação uma hora, que a Natura ganhou mais de 100 milhões de reais em mídia. A gente consegue calcular quanto vale todas as matérias que saíram. Então, se eu tivesse que comprar aquele espaço, a Natura teria gastos mais de 100 milhões de reais em mídia. E ela investiu menos de 10 milhões de reais em mídia. Então, você vê que o retorno que ela teve foi muito grande. Então, hoje, a gente aposta muito nesse poder da mídia que é ganha e não só da mídia que é paga. Até hoje, a propaganda sempre apostou na mídia paga. A gente acha aqui na agência que a gente tem que apostar na mídia que a gente ganha. Quando a gente aposta nisso, a gente tem que pensar em ideias que são poderosas. Ideias que realmente movem as pessoas. E ser uma ideia poderosa não tem a ver com gastar muito. Às vezes tem a ver com ser ousado, com ser, não pensar como a manada, com aplicar essas regrinhas que eu falei. Eu adoro esse case, porque esse é um case muito barato de fazer. E a gente foi muito corajoso. A gente pegou uma das marcas mais valiosas do mundo, que investiu trilhões de dólares e de reais para construir o seu nome ao longo de décadas, e a gente mudou o nome dela para a forma carinhosa com que as pessoas chamam essa marca no Brasil. Por que a gente fez isso? Porque essa marca está há 40 anos aqui, e ela tem muita intimidade com o consumidor. E a gente só chama uma pessoa pelo apelido quando a gente tem muita intimidade. Quando vocês tiverem muita intimidade com alguém, vocês vão passar a chamar ela de Edu, não de Eduardo, vocês vão chamar pelo apelido. E ninguém fala no Brasil, eu vou no McDonald's. As pessoas falam, eu vou no Mac, eu vou no Macosa. As pessoas chamam o Mac de apelido. Então a gente percebeu isso. E o que a gente fez? A gente mudou a fachada de algumas lojas, uma loja no Rio e uma em São Paulo, e não falou nada para ninguém. Deixou a imprensa ver aquilo e especular. Pegamos uma loja na Paulista e uma loja bem visível no Rio de Janeiro, e aquilo virou uma especulação. Será que o McDonald's está mudando de nome? Mas o que é isso? Esses caras estão malucos. Começou a sair matéria em todo lugar. Eu esperei 15 dias, quando aquele assunto estava especulando, a gente começou a lançar uma campanha, convidando as pessoas a dizer qual é o nome que elas dão para o McDonald's. E cada vez que elas iam nas redes sociais e chamavam o McDonald's por um nome, a gente devolvia com uma fachada de loja escrito o jeito que ela falou. E a campanha, o Case vai contar. Maczinho. O McDonald's é para todo mundo. Tanto que cada um tem um jeito de falar McDonald's. Macosa. McDonald's. M-E-Q-I-Z-I-N-H-O. Maczinho. Macão. Mac. E você? Fala como? Comenta aí. Vamos escolher os melhores e espalhar pelo Brasil.
diversos letreiros com o oficial da marca pelo apelido usado pela maioria dos clientes e fãs, que é Mac. Essa foi a melhor estratégia de marketing que o McDonald's fez no Brasil. Gente, esse McDonald's, ele é muito incrível, porque ele é diferente de todos Ele é os todo outros. tecnológico. Foi inaugurado em outubro, mas eu vi que ele sempre fica meio cheio. Como a loja é 24 horas, cara, de madrugada isso daqui eu acho que vai estar uma maravilha. Assim, esse foi um dos cases que eu mais me diverti fazendo na minha vida, porque a gente desenhou tudo, a loja na Paulista, a gente mudou as fachadas, é um case, e não dá para dizer se ele é online, offline, né? Eu acho que ele é um case moderno por isso, ele não é um case sobre ser digital ou não digital, ele começou mudando fachada de loja, terminou criando uma loja inteira nova, a gente desenhou o cardápio, fez parceria com o Airbnb, eu acho que é bem interessante esse case. Também, assim, mudou a percepção da marca no Brasil, o McDonald's ganhou todos os prêmios, resultados de vendas incríveis, foi muito positivo. Então, olha, esses são 6 pontos que eu trouxe para a nossa provocação, né? Não criar ruído, criar significado, não se contentar em comunicar apenas, não seguir a manada, ser alfa, ser rápido, confiar nos dados, não ser autocentrado, praticar empatia e apostar no poder da mídia ganha, né? Na mídia, da earned media. E aí eu deixo com vocês, antes de abrir as perguntas, os meus dados das redes sociais. Quem quiser depois bater um papo comigo, me adicionar, é um prazer falar com vocês nas redes sociais. Vocês viram aí quem me acessou no LinkedIn, que eu respondo. Eu adoro a interação no social, porque eu aprendo muito, é sempre uma chance, assim como o Mac, da gente aprender a forma como as novas gerações se comunicam. Eu volto e meia, nascem dessas conversas ideias para as marcas que eu trabalho. Então, vou voltar aqui para eu poder enxergar vocês. Deixa eu voltar aqui para o Google Chrome. Como é que eu cancelo aqui? Interromper o compartilhamento. Voltamos. E agora a gente pode bater um papo. Quem quiser me fazer pergunta. Estão me ouvindo? Estamos, sim, voltamos. Já tem uma mão levantada lá. Não, então pode começar, que eu ia fazer só uma observação. Daqui a pouco eu volto, então pode começar. Eu acho que sou eu que estou com a mão levantada, sou eu, não sei. Vai lá, Laísa. Você falou sobre as profissões estarem mudando e eu tive uma crise no meu ensino médio sobre isso, né? Eu achei que todo mundo ia ficar desempregado porque os empregos estavam mudando, né? O tipo de trabalho estava mudando. E como tendência assim, de mercado, conhecendo as empresas,
o que você acha o que você tem visto, né, de mudança dessa migração para o trabalho bruto para esse trabalho mais criativo, sabe? Onde a gente tem ocupado esse espaço. Claro. O que você tem visto, assim, de mudança e tendência? Eu acho que... Você tem quantos anos, Laísa? 22. Você é muito novinha ainda. Então não tem que entrar em pânico de nada. Calma. É assim, ó. Eu acho que a relação que a gente tem com o conceito de emprego é uma relação que vai mudar drasticamente, tá? Vamos pensar o seguinte, os seus pais e os pais dos seus pais, eles são frutos de uma geração que tudo que eles queriam era uma segurança, né? Eles são filhos, eles são, ou foram baby boomers, né, que são a geração que veio no pós-guerra, ou eles são filhos da geração baby boomers, tá? Então, o conceito de um sucesso era você ter um emprego de vida inteira no mesmo lugar e fazer uma carreira sólida e tranquila, enfim. Isso mudou e vai continuar mudando, tá? O conceito de emprego vai mudar. Por quê? Porque a gente vê um processo de automatização de muitas tarefas, de uso, quando eu falo muito de uso de dados e tecnologia, isso vai eliminar algumas tarefas que são feitas na empresa por pessoas. Isso não é um problema, tá? Não é exatamente um problema, porque a gente está vendo uma transferência de pessoas para outras indústrias, né? Então, basta imaginar, se a gente tiver o olhar um pouquinho otimista, né, e não quiser entrar em pânico antes da hora, que há 10 anos atrás, por exemplo, a gente não produzia tanto conteúdo como a gente produz hoje. Então tem um monte de gente, né, eu acho que há 20 anos atrás, 10 anos atrás, se alguém falasse que ia ser youtuber, ia apanhar em casa, né? Ia falar, quê? Youtuber? E para cada youtuber tem alguém filmando, tem alguém captando áudio, produzindo conteúdo, né? E tem alguém comercializando aquele conteúdo. E para cada influenciador digital tem uma equipe de produção atrás. Então, eu ando nas ruas aqui em São Paulo, que eu vejo de influenciador digital fazendo foto e vídeo, e tem uma equipe andando junto. Então, estou dando um exemplo de muitos outros exemplos que tem profissões novas sendo criadas e outras deixando de existir. E essas profissões novas, a relação não é exatamente a relação tradicional de trabalhar 5 dias por semana, de ter carteira assinada, é uma outra relação. A economia criativa está em ebulição no mundo, tá? E ela vai continuar em ebulição, tá? Por outro lado, hoje em dia, eu vou dar um exemplo aqui na agência, tá? Que é o mercado de vocês. Eu hoje em dia tenho mais ou menos na agência uns 70 criativos e devo ter uns 80 cientistas de dados. Eu estou contratando mais cientistas de dados do que criativos. Isso também, há 3, 4 anos atrás, seria impossível de pensar. Ah, mas a DPZIT é a ponta o topo da pirâmide. Eu reconheço, mas se a gente está fazendo isso, significa que logo mais um monte de agência pelo Brasil também vai estar fazendo isso, porque é a tendência do mercado. Então, tem cadeiras novas surgindo aqui dentro. Por exemplo, eu estou muito de olho num negócio que talvez eu tenha que ser um pouquinho técnico, o que é o meio do funil, né? A TV é o topo do funil, é a awareness, é a gente fazer campanha para falar, oi, eu estou aqui, eu sou essa marca. E a ponta do funil, lá na frente, oi, eu tenho uma promoção para você, sendo bem genérico para vocês, tá? O meio do funil é o que a gente chama de comunicação o tempo todo, always on, para construir consideração para as marcas. Essa comunicação é difícil de fazer, porque é o que a gente faz muito bem para a McDonald's, é tipo o Sandy Júnior, essas coisas que a gente vê o tempo todo as marcas fazendo no social. Produzir isso, criar para isso é diferente. Então, o que eu estou contratando na agência hoje em dia? Videomaker. Eu preciso de uma galera que produz barato e rápido, que é com uma outra mentalidade. Então, eu tô olhando para gente que não é muitas vezes formada num formato tradicional, é uma geração diferente, que pensa vídeo de uma maneira diferente e que se veste de uma maneira diferente, que tem influências que são diferentes das tradicionais. Então, tem muita coisa acontecendo na indústria criativa. Mesma coisa na moda, mesma coisa, né? Quando a gente fala indústria criativa, a gente está olhando para várias frentes. Então, assim, eu, por natureza, eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que tem uma revolução acontecendo na forma como a gente olha para o mercado de trabalho, mas o conceito de emprego é algo que a gente precisa se livrar dele. Assim, a gente precisa, se rolar, legal, ótimo, não é que é um pecado você ter um emprego, mas se não rolar, a gente vai aprender a ganhar dinheiro, cara, assim,
você vai para mercados onde esse conceito já está mais enraizado, é muito comum as pessoas trabalharem dessa forma, assim, sem noia, sabe? Assim, a indústria se arrumou dessa forma. É muito comum as empresas, a economia se arrumar para que você possa contratar e descontratar rápido. Então, você tem um projeto, eu junto 20 pessoas, elas trabalham para aquele projeto e depois vão trabalhar em outro projeto. Essa cultura, é muito difícil falar isso sem apanhar. Mas o mercado vai evoluir nessa direção. Não tem jeito, ele tem que evoluir nessa direção, porque a gente vai criar mais oportunidades, porque o oposto disso é uma sociedade onde a gente coloca 5, 10, 15 mil jovens por ano no mercado e não abre 5, 10, 15 mil vagas por ano no mercado. Então, tem um crack aí, tem um problema para a gente resolver. É muito melhor a gente conseguir fazer essa máquina girar, porque vocês são criativos, a gente precisa de vocês. Quando eu tenho a conta do TikTok aqui, eu preciso de molecada de 18, 19 anos trabalhando nessa conta, 20 anos, porque é para falar com essa mulher. Eu não sei falar com essa turma. Quem sabe falar com essa turma são os jovens. Então, eu estou criando oportunidade, eu estou de olho em como é que a gente tem um ambiente mais legal para essas pessoas. Então, para eu ter um ambiente mais legal, eu não queria entrar nesse assunto à toa, mas acho que é legal vocês entenderem, assim, eu estou de olho em como é que eu crio um ambiente mais diverso na agência, né? A gente hoje tem transexuais trabalhando na agência, a gente LGBT+, é óbvio que tem, mas a gente tem deficientes trabalhando. Por quê? Porque ambientes diversos são mais criativos. A gente não vai ter ambientes criativos se eu só tiver pessoas parecidas comigo trabalhando. Então a gente precisa, e isso, um conceito mais aberto de trabalho, ajuda. Entendeu? Se eu puder ter artistas plásticos que de vez em quando trabalham aqui, de vez em quando não, e músico, é melhor para as marcas, é melhor para a empresa, é melhor para eles, porque eles vão ter mais o que fazer. Então, eu acho que a gente está evoluindo nessa direção. Tem problemas de legislação, a gente tem que pensar como é que a gente organiza o futuro dessas pessoas, mas o ponto se a gente quiser evoluir como sociedade, se a gente quiser que a comunicação, as propagandas reflitam diversidade, se a gente quiser absorver essa quantidade de pessoas que entram no mercado de trabalho todo ano, a gente vai ter que abrir nossa cabeça. Muito obrigada. Perfeito. A gente teve uma pergunta aqui no chat da Thaís. Ela disse que isso tem a ver com a pergunta dela. Qual o tamanho da sua equipe? Olha, a gente tem mais ou menos umas 502 pessoas, 503 pessoas, assim, mas a gente cresce muito rápido aqui porque a gente faz essa parte de meio do funil que eu estava explicando para vocês, né, que é esse always on. Então, volta e meia eu tenho essa turma que é mais, vamos dizer assim, produtor de conteúdo, então, às vezes, tem um projeto grande, a gente infla muito rápido, então, mais fixo, a gente tem umas 500 pessoas aqui. 502 pessoas. Eu estava comentando até aqui com o Samuel, um case que vocês fizeram, acho que foi em 2019. Você comentou até no Fire Festival, lá em 2019 mesmo, da Marina Rui Barbosa com a Renault quando ela virou uma agente secreta. É um case muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho desse case e tudo mais. Legal. Esse é um case legal, porque ele também combina algumas dessas dicas aí, e a gente, olhando para isso, como é que a gente ganha audiência, né? A gente criou uma campanha de lançamento de um filme da Renault, em que a gente transformou a Marina Rui Barbosa numa agente russa, agente secreta russa, e por ser russa e tal, ela era loira no filme. E o que a gente fez? A gente combinou com ela que ela ia 3 dias antes da campanha para o ar, sem explicar nada, ela ia aparecer loira no perfil dela no Instagram. E a Marina é ruiva, e ser ruiva é o grande negócio dela, e ela é a ruiva mais famosa do Brasil. E ela apareceu loira lá, e linda, loira, e durante 3 dias o assunto mais buscado no Google, a gente media, era Marina Rui Barbosa loira, porque ela não explicou, ela apareceu loira e pronto. E aí, depois, a gente simplesmente lançou a campanha com um filme longo, em que mostrava por que ela era loira, no final ela estava de peruca, ela tirava e tal. Então, a gente fez uma rampa, né, de interesse em torno do fato dela ser loira, e o filme mostrava porque ela estava loira, ela era uma espiã russa,
Então, essa é um pouco essa lógica da gente ganhar a audiência. Quando todo mundo ficou curioso porque ela estava loira, então quando veio o filme dela loira, todo mundo queria ver, e um passava para o outro e dizia, é por isso que a Marina estava loira, você viu e tal. Então isso foi muito bom para a marca, porque foi muito mais barato do que ela ter que comprar essa audiência, ela ganhar essa audiência. E também era entretenimento, você viu o filme, era um filme de ação, com perseguição, assim, parecia cinema, você estava assistindo cinema, muito, muito legal para a marca. Muito bacana. Eu lembro... Vagamente, você chegou até a dar um dado nessa palestra de que a informação ela durava, a gente fala sobre alguma coisa de 24 a 48 horas, algo do tipo, e nesse case da Marina, ficou super em alta, todo mundo procurando 3 dias sobre o porquê que ela estava loira, então isso foi bem bacana. Que os assuntos, né, eles duram pouco tempo, né? A gente, quando ele não é retroalimentado, uma polêmica, um trending topic, ele morre rápido, né? Então, às vezes, a gente acompanha, assim, eles duram 12, 13, 16 horas quando é um assunto muito quente, e esse assunto durou, as buscas foram exatamente 3 dias, que foi o assunto mais buscado no Google Trends. Assim, era engraçado, porque o brasileiro está super preocupado com a economia, Bolsonaro, e na verdade o que eles queriam saber é por que a Marina Rui Barbosa estava loira. Muito bacana. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Aproveita. Eu queria fazer um comentário. Eu achei muito interessante esse negócio, o case da Renault, porque eu estava até escrevendo isso, porque na minha cabeça esses produtos se vendiam pelas suas especificações técnicas, né? Eu não consigo pensar em comprar um carro por causa de uma propaganda. Porque é um valor agregado muito grande, muito caro você comprar um carro. Mas é muito bizarro ver o quanto isso impacta. Porque você comprar uma casquinha é ok, né? Mas um carro... Deixa eu te contar como que funciona a cabeça da gente. Isso que eu vou te falar é ciência, tá? E aí tem essa história do funil mesmo, né? Que é o funil, ele tem um processo de decisão, tá? Então, tem as marcas que você lembra, que é o topo do funil. E a gente investe muito para ser uma marca lembrada. Depois, a fase seguinte é as marcas que você considera. Então, primeiro as marcas que eu lembro. Se eu perguntar para você das marcas de carro que você lembra, quais são? Aí, sem eu estimular, você vai falar, lembro do Volkswagen, da Renault, da Fiat. Dessas marcas, quais marcas você compraria? É o passo seguinte, que é consideração. Né? Então... eu tenho que construir com você uma lógica de comunicação para quando você decidir comprar um carro, se você estiver procurando um carro, você considere a Renault. Então, eu construo uma conversa mais longa com você. E lá na ponta, eu converto você em venda. Por quê? Eu tenho uma oferta para a Laísa, porque eu sei que ela não só lembra de mim, mas ela considerou a minha marca. Então, junto com essa campanha, sei lá, do Caverna do Dragão, eu também tinha filmes mais curtos, que o case... o problema de som talvez você não tenha entendido, eu tinha 9 filmes mais curtos que falavam da altura do carro, o outro do tamanho do porta-mala, o outro falava do equipamento de som do carro, sempre com os personagens do Caverna do Dragão, e também eu tinha ofertas que iam por SMS ou por WhatsApp com desconto para a pessoa comprar o carro. Então eu sabia que quem viu o filme, se interessou, pesquisou sobre a altura do carro, eu tinha uma comunicação para ele e continuou pesquisando, eu tinha uma oferta para converter ele em venda. Então essa, a gente vai afunilando, entende a comunicação? Lembrança, consideração, conversão. É assim que você usa a técnica hoje em dia de comunicação. Antigamente você só fazia aqui em cima, você só fazia propaganda acreditando que na hora de comprar a pessoa ia lembrar da tua marca. Hoje em dia você tem com o digital, você consegue lembrar, convencer a pessoa a te considerar e depois converter ela numa venda. Vale a pena ler sobre esse funil, é bem importante. Oi, Edu, tá me escutando? Tô. Só não tô te vendo. É o Jonas. Fala, Jonas. Sim. Boa noite, primeiramente. Tenho 2 perguntas para você. Uma na questão de validação e a outra na questão de métricas. Quando você vai lançar essas campanhas, você faz uns testes com grupos específicos antes de lançar e colocar sua equipe inteira para trabalhar em um projeto?
ou você fecha um grupinho para testar o MVP daquele seu projeto. E no segundo ponto é a questão de métrica. Quando você vai lançar um projeto que nem esse daí que você fez da Marina Rui Barbosa, que tipo de métrica você avalia? Você avalia a conversão em alguma venda para Renault? Você avalia o número de visualizações, buscas no Google? Que tipo de métrica tu avalia? Legal, vamos lá. Hoje em dia, Jonas, a gente com a adoção do digital, a gente avalia o tempo todo, tá? Não é só antes da campanha, tá? A gente não faz um MVP porque isso é mais usado para quando você vai criar um produto, tá? Mas uma campanha, o que a gente faz? Tem várias etapas de avaliação da campanha. Então, quando você cria a campanha, você vai testar a ideia num pré-teste de campanha. Então, antes de produzir o filme, você pré-testa aquele filme. Normalmente, você faz uma quali ou uma pesquisa quali ou uma quant, tá? Para você ter certeza de que as pessoas estão entendendo e aceitando a sua comunicação. O que a gente evoluiu? Isso é tradicional, existe há décadas, é o formato clássico de pesquisa. O que evoluiu mais recentemente? Fazer teste AB com targets diferentes, com modelos de mensagem diferentes. Já com a campanha pronta, você pode ter para homens um tipo de mensagem, para mulheres outro tipo de mensagem, para um target, uma oferta, para outro, e aí você lança isso fazendo segmentações e você vai escolhendo aquilo que performa melhor, mudando com o aprendizado, usando dados, vai mudando, vai editando o filme de novo, e às vezes você pode até mudar a campanha que está na TV, só levando para a TV aquilo que performou melhor. Isso vai acontecendo durante o tempo todo ao longo da campanha. Você vai avaliando o tempo todo ao longo da campanha. E sobre as métricas, depende muito da campanha, tá? E do cliente. Tem cliente que a gente avalia métricas de marca, tem cliente que a gente avalia métricas de venda. No caso da Renault, especificamente, que você deu como exemplo, a gente olha uma coisa chamada lead. Quantos leads eu gerei? A gente esquenta esse lead, né? Então, o lead é o seguinte, eu gerei uma iniciativa de venda, né? Uma pessoa se interessou, clicou no site da Renault, ou ela ligou para uma central, aí eu esquento esse lead. O que é esquentar esse lead? A gente faz até isso para a Renault. A gente montou uma central chama Lead Factor. Eu esquento esse cara. O Jonas que ligou, eu descubro pelo CPF dele se ele tem crédito, eu descubro quanto tempo ele comprou o último carro, qual a cor de carro que ele quer, qual cidade que ele está, na cidade dele tem a cor de carro que ele quer, eu faço quase uma pré-venda para ele, tá? E aí eu passo ele para a concessionária. Por que eu passo para a concessionária? Porque no Brasil ele não pode comprar por digital, ele tem que ter uma lei Ferrari, ele tem que comprar na concessionária. Mas esse cara da concessionária recebeu o Jonas pronto para comprar, porque eu já sei que ele tem crédito, que ele quer um carro branco, ele quer o banco bege, ele só vai lá para fazer um test drive e fechar a venda. Então, como é que é o meu modelo de negócio com a Renault? Olha que interessante como o mundo mudou. Eu vendo esse lead para a concessionária. Eu, DPVT, vendo esse lead para a concessionária. Eu ganho dinheiro vendendo esse lead para a concessionária. Então, não só eu ganho o dinheiro da Renault, como a concessionária compra esse lead de mim, porque eu esquentei esse lead, eu fiz esse trabalho, então eu ganho dinheiro esquentando esse lead. E aí a concessionária compra de mim. E eu criei um modelo com a concessionária que, se ela converter esse lead, o próximo lead que eu vender para ela é mais barato. Se ela perder esse lead, o próximo lead que eu vender para ela é mais caro. Porque aí ela se interessa em atender melhor esse cliente, porque ele é uma pré-venda. Se o Jonas não quiser comprar, ele não vale como lead. Mas se o Jonas está a fim de comprar, ele é um lead. Eu vou passar ele para a concessionária. Ele já é um lead bem quente, que a gente chama, né? Eu já esquentei bem esse lead, eu já sei tudo sobre o Jonas, entendeu? Agora tem cliente, aquela campanha do Itaú que eu mostrei lá no começo, que estava sem som, que é super bonita, é uma campanha totalmente de marca. Então, as métricas são de marca, né? O que mexeu com a percepção de marca, com a consideração daquela marca, né? Perfeito, obrigado. Quem mais? Levanta a mão aí, pessoal. Senão eu vou descansar. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Iguaciara. Minha pergunta, eu vou tentar estruturar, é mais relacionada ao futuro da estrutura das agências. A gente falou sobre o futuro da propaganda. Legal. Queria saber da sua opinião como CEO, que alguns anos atrás surgiu aquela polêmica. As agências de propaganda precisam sofrer uma mudança drástica em sua estrutura, porque praticamente estão a mesma de praticamente 50 anos atrás. Atendimento, planejamento, criação, mídia. Como teve aquela série que até criticaram o Mad Men, se não me engano, que
representa agências de propaganda, não mudou um pouco a estrutura e ainda continua hoje. Como que ficará agências de propaganda? Será que serão substituídos pela tecnologia, pela inteligência artificial? Você, como CEO hoje, com a introdução da tecnologia 5G, internet das coisas, EdTech, toda a comunicação criativa, tudo que está acontecendo, como que ficará a estrutura? Você, como CEO, como é a sua visão para o futuro? Você falou sobre o futuro da propaganda e como isso tem revolucionado, como o mercado tem tratado. Como vai ser essa estrutura das agências? Você acha que, ainda mais com a pandemia, tem muito o que mudar? Já está acontecendo essa mudança? Ou, como que eu posso perguntar? O que precisa ser mudado ainda? Entendi a tua pergunta, boa pergunta. Claro que com tanta mudança a gente está tendo que mudar bem as estruturas. Eu adorei tua referência de Mad Men, eu recomendo para quem não viu assistir, porque não é exatamente uma série só sobre propaganda, mas é uma deliciosa série sobre comportamento humano, que no fundo a gente trabalha com comportamento humano, tá? Se vocês não tiverem paciência de entender as pessoas, mudem de profissão rápido, vão trabalhar com cachorro, com cavalo, porque tudo que a gente faz é entender o ser humano, né? Aqui, para a gente vender alguma coisa para alguém, a gente tem que entender o ser humano, para a gente comprar de alguém, a gente tem que entender o ser humano, para a gente negociar, a gente tem que entender o ser humano. Então, eu adoro essa série, tá? Mas, de fato, as agências de propaganda demoraram muito para mudar algumas, né? A maioria. E a gente agora está tendo que enfrentar uma mudança muito acelerada. O que está mudando nas agências de propaganda? Absolutamente tudo. Algumas coisas eu contei para vocês. A gente tem muito cientista de dados, então essa é uma turma que não existia dentro das agências de propaganda. A gente precisa ter mais diversidade, então a gente está vendo um universo de pessoas diferentes trabalhando nas agências, e isso não é só discurso, porque a gente, hoje, como a comunicação não é mais de uma via só, antigamente eu falava e a Iguaciara, olha, acertei, a Iguaciara ouvia como a consumidora. Agora eu falo como marca. Se a Iguaciara não concordar, ela vai meter o pau na rede social, na marca que está comunicando. Então, eu preciso comunicar de uma forma autêntica e legítima. Para isso, eu preciso ter diversidade dentro das organizações. Então, é por isso que se fala tanto de diversidade hoje em dia. Sendo bem honesto, as marcas acordaram para a realidade de que elas não são diversas. Então, elas estão tendo, e as agências também. Então, isso transformou as agências. Hoje em dia, a gente pensa muito mais em tecnologia. Então, eu tenho, às vezes, programador, eu tenho cara de UX dentro da agência, UX que é experiência de usuário, né? Porque tem cases que eu mostrei para vocês e outros aqui que eu crio o app do McDonald's, né? A gente fez a festa do pijama do Big Brother. Na verdade, a gente fez tudo aquilo para as pessoas fazerem download do aplicativo, para comprarem durante 4 semanas as peças do pijama, mas o que eu queria era ter mais pessoas conectadas com o McDonald's através do aplicativo, fazendo pedido no delivery. Esse era o objetivo da campanha. Olha que louco, a gente fez uma festa no Big Brother cujo objetivo era botar as pessoas no aplicativo. Puta, a gente reviu todo o UX do aplicativo, porque se as pessoas demorassem para fazer cadastro querendo comprar o pijama, eu tinha feito um canhão que ia perder um monte de gente. Então, tinha gente de UX trabalhando, como tinha criativo trabalhando naquilo, né? Eu tenho cientistas de dados, cara de UX, cara de tecnologia, eu tenho essa turma de produção de conteúdo, que eu estou chamando de videomaker, que é uma turma de muito mais ágil, com uma outra visão, não tem grandes produções, pensam de um outro jeito. Então, eu costumo dizer que a gente hoje em dia é um ecossistema aberto cada vez mais, né? Por isso que eu falo que a visão de emprego está mudando muito rápido na indústria criativa, e eu acho que a gente vai ser cada vez mais assim. Pô, eu estou agora fazendo um projeto para redesenhar os uniformes do McDonald's. Eu preciso de gente de moda aqui dentro, né? A gente fez a loja da Paulista. Nessa época eu tinha um arquiteto desenhando a loja inteira. Às vezes eu tenho um chefe de cozinha, às vezes eu tenho... Então, aí você fala assim, pô, mas como é que você como CEO enxerga uma lógica disso? Então vamos lá. Meu negócio é ajudar os meus clientes a transformar o negócio deles, tá? Esse é o meu core business. Eu faço isso usando criatividade, dados e tecnologia. Vê como faz sentido com tudo que eu falei hoje para vocês. Então eu preciso de pessoas criativas, e criatividade não é criar filme, preciso de pessoas criativas nas suas áreas, preciso de pessoas que trabalham com dados e pessoas que trabalham com tecnologia. Quando eu coloco isso tudo, acontece uma alquimia, uma coisa incrível, porque a gente consegue ajudar o McDonald's a transformar o negócio dele, o Itaú. Isso é que está se transformando aquele ambiente
departamentalizado das agências de propaganda tão bem descrito no Mad Men, que vocês provavelmente ainda veem muito na teoria que vocês aprendem na faculdade, é normal isso, está virando isso que eu estou falando agora, um ambiente onde criatividade, dados e tecnologia são aplicadas junto. E criatividade é um conceito bem amplo da palavra. Eu tinha gente desenhando pijama para a festa do pijama aqui dentro. Estilista desenhando aqueles pijamas lindos que vocês viram os Big Brothers usando lá, foram desenhados aqui dentro, entendeu? Uma das coisas mais legais que eu fiz esse ano foi convencer o Boninho a deixar a gente fazer uma festa do pijama, porque fazer a festa do pijama era fácil. O problema era fazer um restaurante do McDonald's dentro da casa do Big Brother que não contaminasse os caras com Covid, porque imagina se alguém pegasse Covid na festa do McDonald's, o que não ia ser? Então eu tive que botar 15 funcionários do McDonald's, 2 semanas em isolamento, lá dentro da casa, escondidinhos lá, montar uma cozinha para fazer aquela festa acontecer, porque não podia contaminar as pessoas, né? Então, foi uma operação de guerra. Um dia eu conto essa história para vocês, foi muito legal. Acho que posso aproveitar um gancho que eu não sou fã de Big Brother, mas eu assisti essa festa e tudo que os resultados que trouxe depois, que legal. Eu também não para sou fã o McDonald's, eu achei surpreendente. Como que foi o processo criativo seu e da agência, da equipe, para chegar aqui, gente, vamos fazer uma festa do pijama na quarta-feira para estimular o público a comprar, porque eu não como fast food, eu fiquei com um desejo enorme de pedir 10 horas, virei pro meu namorado, vamos baixar o iFood, quero um fast food, McDonald's, aqui na minha cidade, e vi que teve um retorno e ficou a promoção 3 semanas depois da festa, compre para ter as meias, o pijama. Como que foi esse processo e o retorno de lembrança da marca para o McDonald's, para o aplicativo, tudo mais? Deixa eu te explicar a estratégia, porque é mais legal pensar na estratégia do que na festa, porque a festa é uma iniciativa, ela tinha uma estratégia. Lembra que lá a gente mudou o nome do McDonald's para Mac? Aí depois a gente veio e falou da fome de Mac. Não sei se vocês lembram da campanha que a gente falava, tem uma fome, você que ama o Mac, às vezes dá uma fome de Mac que só o Mac consegue matar, não adianta vir com outra coisa. A gente quer, naquele momento, bate a fome do Mac e só o Mac consegue matar. Aí a gente falou das Maczices, que são as, pegar a batatinha e molhar no sundae, aquelas estranhices que as pessoas só fazem no Mac. E aí a gente fez uma campanha que aconteceria logo depois do Big Brother, que era as roupas que as pessoas recebem o delivery do Mac quando chega. Então a gente convidou as pessoas a tirarem foto das roupas mais malucas que elas dessem para receber o delivery quando ele chega. Porque ninguém se troca, né? Você está lá em casa de meia, pijama, uma blusa toda amarrotada, e você desce, os entregadores devem ter cada história para contar. Então a gente fez essa campanha. E aí veio o Big Brother. E aí a gente fez o seguinte raciocínio. Pô, se a gente comprar o Big Brother para a marca, que é bem caro, são quase 40 milhões de reais, tem uma festa para fazer. Mas, pô, a gente vai fazer uma festa no meio de uma pandemia, mas é uma baita oportunidade da gente construir esse arco narrativo do Mac, fome de Mac, Maczice, e depois essa história da forma como, o look de delivery, que era o que a gente ia fazer. As pessoas não estão indo em festa. Não tem sentido fazer uma festa, mas as pessoas ficam em casa de pijama, então vamos fazer uma festa do pijama. E se a gente fizesse uns pijamas que todo mundo quer ter, uma meia que todo mundo quer ter, e a gente, durante 4 semanas, cada dia, a gente vendesse uma peça e com isso a gente botasse o delivery na cara de todo mundo, para divulgar cada vez mais o delivery. E não incentivar as pessoas a irem para a loja, incentivar o delivery, porque foi nem no auge da segunda onda da pandemia. Então, assim, você vai criando a ideia, mas dentro de uma estratégia. Não é uma coisa totalmente fora da estratégia, entendeu? A gente estava construindo essa marca que está super presente no dia das pessoas, e a festa foi muito boa para isso. Ela funcionou muito bem para isso. Assim, no dia da festa, dos 10 assuntos mais comentados do Twitter, 6 eram do McDonald's. 6 assuntos. O primeiro, o segundo, o quarto, o quinto, o sétimo e o 9º, eu acho. Então, assim, não dava para ser... Foi um assunto que todo mundo falou no dia seguinte, depois quando a gente lançava as meias, aí voltavam a falar daquilo. Muita gente chateada comigo que eu não tinha meia para
para dar de presente. Vamos lá. Muito obrigada pelas respostas. Boa noite, Edu. Tudo certo? Tudo certo. Quem está falando? Marcelo. Fala, Marcelo. Estou te vendo aqui. Isso. Primeiramente, obrigado pela palestra, pelo seu tempo. Foi show de bola. Mas a minha pergunta é sobre essa nova era da hiperpersonalização, né? De cada vez mais essa captação de dados. E a gente sabe que a maior fonte de dados hoje é a internet, não tem como negar, né? Acredito eu. Mas vocês, né, ainda buscam essa captação de dados no pessoal, igual era colocar todo mundo dentro de uma reunião e deixar todo mundo quieto lá e colocar um lá, espião lá para comentar sobre a novela e acabar todo mundo discutindo e tirar informações disso. E como essa captação de dados pode ter como uma virada de chave, né? Para os pequenos negócios, né? Tipo, dentro do digital, mas seria só o digital a melhor maneira? Então, Marcelo, não sei se eu entendi bem a primeira parte, mas assim, hoje é impossível você fazer um negócio, uma estratégia sem pensar em dados, tá? Assim, e dados essencialmente é o digital, mas tudo que você faz gera dados, tá, Marcelo? Assim, quando a gente procura um restaurante aqui, tem aquele gráfico dizendo assim, o número de pessoas, né? Não sei se você já notou que ele põe um gráfico se está cheio, se tem espera. Na verdade, aquilo não é uma pesquisa que eles fizeram, é o teu celular, quando você entra num lugar, ele está indicando que você está dentro do restaurante, por exemplo. Automaticamente, tem uma tecnologia chamada Beacon, que ela, por georreferência, ela diz quantas pessoas estão ali dentro. Então, você está gerando dado o tempo todo, por aproximação, por passagem, isso tudo é dado, tá? O que a lei nova, né, a Lei de Proteção de Dados, ela faz é não permitir a individualização de dados secundários. Então, ela organiza melhor o uso de cookies, então acho que ela organiza um pouco a individualização, mas ainda assim, a gente trabalha com conceitos como lookalike, assim, eu agrupo pessoas que se parecem, têm um comportamento parecido, e atuo sobre esse grupo, né? O Marcelo se parece muito com o Lucas, que se parece com o Washington, esse grupo gosta desse tipo de coisa, então para esse grupo eu falo desse jeito, para o outro grupo eu falo de um outro jeito, né? O lookalike é que se parecem iguais, né? E não individualmente, porque estava virando uma loucura, porque eu cruzava os dados de CPF com os dados de Serasa e eu sabia tudo sobre você, absolutamente tudo. Quanto você comprava, quanto você tinha de crédito, aonde você tinha ido, é perigoso. Porque uma coisa é eu usar isso para consumo, isso podia virar a coisa estava indo longe, né? Aquela história de você ficar falando sobre esqui e depois você abrir o Instagram e aparecer um esqui é verdade, tá? Os microfones estão sempre ligados, não é loucura, tá? E a coisa está indo para um nível perigoso. Então, acho que a Lei de Proteção de Dados organiza um pouco toda essa maluquice, né? Mas um negócio pequeno ou grande hoje que não se organiza para capturar dados, ele está perdendo a oportunidade de ser um negócio do futuro, né? De verdade, assim, não tem como imaginar no futuro. Olha, o iFood hoje em dia, o maior valor que ele tem para as empresas de delivery não é exatamente a entrega, mas é a inteligência de dados que ele oferece para uma pizzaria. Ele te fala qual pizza vende de segunda-feira às 7 da noite na primeira metade do mês, porque ele tem todas as pizzarias do Brasil, do mundo, e ele sabe o que está funcionando. Então, o uso de inteligência de dados te permite a comprar mais queijo, menos queijo, se preparar para a demanda da segunda, da terça-feira, porque ele não vai errar. Ele não vai errar. Ele tem o uso de dados. A gente consegue criar lógicas ao longo do tempo e saber que nos dias de chuva, a segunda-feira vende mais do que nas terças-feiras de sol, e você vai criando lógicas, isso é a automatização vai criando lógicas, você começa a cruzar informações infinitas, que você vai aprendendo sobre lógicas de consumo, isso tudo é dado, entendeu? Então não tem por que um negócio pequeno não usar, e por isso que cientista de dados hoje em dia é um profissional super
a gente contrata engenheiro e transforma em cientista de dados, porque é tão difícil de achar cientista de dados, e é um cara super disputado. E eu recomendo bastante vocês, especialmente quem tem facilidade com matemática, a procurar um curso paralelo, a estudar dados, porque vocês vão ser profissionais muito valorizados. A cadeira de BI em agência de propaganda, o cara de Business Intelligence que mexe com dados, é uma cadeira, hoje em dia, que a gente... Olha, é o salário que mais cresce numa agência de propaganda. Show, show. E aí, no caso, para o negócio local, o famoso negócio local do interior que não tem verba e não acredita na comunicação. Mas pensa bem, Marcelo, comigo. Se eu tenho pouco dinheiro, eu preciso ser mais preciso ainda. Sim, exato. Se eu ser mais preciso ainda, eu preciso usar ainda mais dado. Entendeu? Porque, olha só, antigamente a gente fazia comunicação de massa. Hoje em dia a gente faz comunicação de indivíduo. Para eu fazer comunicação de indivíduo, oferta de indivíduo, parte enorme do faturamento do Google vem para Small Business Units, que eles chamam, que é justamente para vender para pizzaria de bairro de Rio Preto, de Belo Horizonte, porque esse cara compra inteligência de dados para fazer a mídia dele, o que a gente chama de cuponagem digital, que é o desconto que ele oferece para o perfil de pessoas lookalike, né, aquilo que eu estava falando, que compram mais pizzas de segunda-feira com desconto, que é diferente das pessoas que só compram pizza de fim de semana, então não adianta dar desconto para esse cara na segunda. Você entende? Essa é a lógica da hiperpersonalização que você perguntou. Tá? Sim, sim. Seria... E o Google tem uma estrutura de atendimento personalizado, por exemplo, o Google, o Facebook, para esses small business, né, que é super importante. Mas, de novo, vamos falar com o profissional Marcelo. Olha para o teu futuro, cara. Você precisa entender disso tudo que eu estou te falando, entendeu? Sim, sim. Dado é tudo, né? Ainda mais agora. Esse é show, obrigadão. Valeu. Edu, tem espaço para mais duas perguntinhas? Opa, manda bala. Que estão mais ligadas a negócio, mas tu está falando bastante de dados, que é realmente muito importante. Mas na questão de estrutura de time, tu tem muitos profissionais de dados e tu tem muitos profissionais criativos. Mas como tu estrutura essa parte jurídica, essa parte da LGPD em si? Tu busca isso dos cientistas de dados para eles regularem esses dados que eles transformam, que eles manipulam, ou você tem uma assessoria jurídica para trabalhar com o seu time? Tem assessoria, é um negócio bem complexo. Esse cara. E a segunda coisa, desculpa, é relacionada ao turnover de pessoas que você tem no seu time. Porque você está falando que dependendo do projeto você busca uma pessoa diferente para trabalhar, certo? Então, você muda constantemente as pessoas do seu time, você busca freelancers, como que você faz essas contratações? Então, a gente tem um time de umas 500 pessoas que é fixo, esse time é fixo, tá? O que a gente tem é uma massa que eu não gosto de chamar de freelancer, porque não é esse o conceito, tá? De talentos de projeto, assim, de pessoas que são específicas para um talento, porque eu não vou contratar um criativo ou um mídia para isso. Esses caras a gente aloca. Os meus contratos com meus clientes a gente cobra por equipe, então as equipes quem paga são os clientes. Mas, por exemplo, se eu quero um grafiteiro para um projeto, eu não vou ter na minha equipe. Então a gente tenta trazer esses talentos para o projeto e vender um tempo dele para o cliente, né? Então quando você começa a ter muito projeto, de repente, a hora que você vê, você tem arquiteto, você tem grafiteiro, você tem músico, você começa a ter uma massa de pessoas, e eu insisto, assim, de novo, a gente é grande, tem 500 pessoas e tal, mas isso vai acontecer cada vez mais, porque as marcas precisam produzir, né? A marca, quando ela descobre que ela tem um perfil, ela criou um perfil, um bom exemplo para vocês, tá? As marcas falam assim, agora tem o TikTok, eu preciso criar um perfil no TikTok. Ela cria o perfil, aí ela descobre que ela tem que fazer alguma coisa no TikTok, que não adianta pegar o que ela faz no Instagram e botar no TikTok, porque a linguagem é totalmente diferente. E a linguagem de produção do TikTok é com outro tipo de pessoa. Então, justamente por isso que você começa a ter um volume de pessoas diferentes circulando no teu ecossistema ali, entendeu? Tá? Quem mais? Show de bola, obrigado. A Maíra fez uma pergunta para você no chat aí. Cadê? Maíra, qual dica você dá para pequenos empreendedores online? Vale a pena investir em influenciadores digitais? É viável pagar para promover anúncios nas mídias sociais? Então vamos lá. Ó. A primeira dica que eu dou é: você tem clareza sobre a tua estratégia, sobre quem é teu público, sobre o que você está vendendo? Se você não tiver essa clareza, qualquer investimento que você fizer é perder dinheiro. Então, um passinho atrás desenhe uma estratégia. Quem é meu público? Crie uma persona para a tua marca.
Ó, minha marca, se ela fosse uma pessoa, ela seria um homem, ela é mais agressiva, ela é mais simpática, cria uma persona. Com quem você vai falar? Aí você fica mais claro para você contratar porque aí se você tem essa persona e esse é o teu público, então faz sentido eu contratar esse influenciador, né? Faz sentido eu contratar essa estratégia de mídia, pagar para promover esse anúncio. Lógico que faz sentido. Só que o algoritmo das redes sociais é assim, a partir do momento que você começa a promover, teu engajamento vai cair. Porque ele vai te ver como um potencial cliente. Então, se você não souber exatamente o que você está fazendo, essa performance orgânica vai desaparecer. Então, antes de promover, desenha bem a tua personalidade de marca. Por que você vai promover uma mídia? Você vai promover um produto? Tem uma estratégia desenhada? Não faz aleatoriamente, entendeu? Pensa na estratégia primeiro. Lembra do que eu falei do Mac, do Big Brother? A mesma coisa se aplica a vocês. A gente não comprou o Big Brother, a gente desenhou uma estratégia onde o Big Brother se encaixava. Vale para o grande, vale para o pequeno. Para que você vai promover a mídia social, o anúncio na mídia social? Qual é a tua estratégia? Quem é a personalidade da tua marca? Quem é teu consumidor? Com quem você quer falar? Você vai lançar um produto? Por que você está lançando esse produto? Você quer ampliar a tua percepção de preço? Você quer ganhar mais dinheiro? Você quer vender para mais pessoas? Tenta criar uma lógica quando você for fazer as tuas iniciativas como microempreendedor. Eu costumo sempre dizer, se você é micro, quer dizer que você não pode errar. O grande pode errar, você no micro não pode errar. Então você tem que pensar 2 vezes mais, né, para tomar a decisão. Obrigada, Eduardo. De nada. Gente, muito obrigado. Já são 9h44. Eu adorei falar com vocês. Meu perfil no Instagram eu respondo, no LinkedIn eu respondo. É um prazer, vocês vão ver sempre as minhas campanhas lá. E espero que vocês se lembrem do que eu falei no começo. Assim, o futuro do mercado são vocês, não sou eu. Eu já estou na segunda metade da minha carreira. Então, pense em grande, pense em transformar o mercado. Não se assustem, é difícil, mas é divertido. Esse é um mercado em transformação. Então, o jeito que a gente faz hoje não vai ser do jeito que a gente vai fazer daqui 5 anos, daqui 3 anos. Então, se deu para mim, tenho certeza que dá para vocês. Eu me lembro exatamente onde eu estava quando eu tinha a idade de vocês, o quanto eu era assustado, mas eu sabia quais eram os meus sonhos, eu não os perdi de vista. Então, não perco os de vocês. Insistam, tá bom? Muito obrigado pelo convite, aos alunos da Pamela que me procurou. Foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Queria falar em nome da faculdade, do curso, agradecer. A Pamela e o Samuel vão encerrar, mas antes eu queria só agradecer em nome, né, de todos nós aqui. Foi uma noite maravilhosa, assim, de muita aprendizagem. Espero não ter te decepcionado, Cidinha, que você estava ansiosa. Espero que tenha feito um de forma alguma. E foi bom que você ainda deixou o recado para a turma, que a gente mudou totalmente a grade do curso. Eles estão tendo justamente essas disciplinas novas, né? Mostrando essa parte da ciência dos dados. Estão quase me matando pelas matemáticas que entraram. Mas é isso aí, gente. E a gente tenta falar, né, mostrar justamente essa revolução, né? Não é mais a propaganda da década de 90, em que tudo focado só na criação, né? Todo esse conjunto aí que você trouxe para a gente aí, né, de uma forma gostosa demais. Tenho certeza que sai todo mundo aqui hoje revigorado. Que bom. Muito obrigada, de coração. Imagina, foi um prazer. O que a Cidinha disse, muito obrigada, Edu, vou te agradecer de novo, foi muito bom. Todo mundo saiu, assim, eu acho que bastante inspirado, isso que a gente tem batido bastante na tecla. Inspiração, conhecimento, eu acho que assim, a gente tem que desenvolver isso sempre que possível e a cada dia. Enfim, muito obrigada. O pessoal teve outras perguntas, então você já deixou ali as suas redes, se o pessoal quiser entrar em contato, se alguém precisar do LinkedIn do Edu e não conseguiu ver, pode falar com a gente, que a gente passa. Então, assim, super tranquilo. Sempre Edu Simon, pode procurar Edu Simon que vocês me acham. E aí, como a gente não está mais no presencial, não consegue aquela aglomeração, tirar foto todo mundo junto, a gente tem ligado a câmera, todo mundo, e tirado um print, que essas têm sido as nossas fotos para registrar o evento. Então, quem puder estar ligando para a gente encerrar, para tirar aquela foto, já vamos se ajeitar.
E, Cidinha, você consegue tirar aí do seu... pra gente? Consigo. Hoje eu já desvendei as mudanças do Meet. Pronto, então vamos lá, no 3, beleza? Peraí, deixa eu só... É porque eu tô com computador e celular. Peraí. Pronto, podemos? Podemos. Faz a contagem aí. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3 e... Clique! Obrigado, gente. Muito obrigada. Boa noite. Pessoal. Prazer. Tchau. Tchau, tchau.